Direito Eleitoral, Recursos Eleitorais, parte 2, professor Rafael Maia. Olá, tudo bem contigo? Sou eu, professor Rafael Maia, que te acompanho aqui nessa caminhada rumo à aprovação na disciplina Direito Eleitoral. Se você está aqui, provavelmente você está sonhando com uma vaga em uma das carreiras da Justiça Eleitoral, seja para o Tribunal Superior Eleitoral, seja para os tribunais regionais eleitorais, ou talvez você está sonhando com uma carreira para o Poder Legislativo, diversos concursos de câmaras municipais, assembleias legislativas cobram direito eleitoral, ou ainda você está aqui sonhando para algum cargo público na área jurídica, os famosos cargos jurídicos, na magistratura, no Ministério Público, nas procuradorias espalhadas país afora. Eu tenho muito a agradecer a você pela confiança e saber que é uma alegria participar de um sonho, e maior alegria ainda será no dia que esse sonho for realizado. Então seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda, minha amiga. E nós vamos hoje continuar a falar sobre um assunto que é extremamente importante, que são os recursos eleitorais. Então, sem mais delongas, como sempre nos diz o poeta, vamos estudar porque está todo mundo estudando. Meu amigo, nós já vimos algumas informações importantes sobre os recursos eleitorais. Falamos sobre o conceito de recursos eleitorais, falamos sobre os princípios que regem os recursos eleitorais, falamos de prazo, falamos de efeitos, e agora surge um momento extremamente importante onde nós vamos falar sobre os recursos eleitorais em espécie. Nós vamos ver cada um dos recursos possíveis de serem interpostos na Justiça Eleitoral, qual que é a ideia deles, quando ele é cabível, quais são as principais características dessa modalidade de recurso, e eu peço que você tenha sempre às mãos a lei seca, para que você possa conferir, possa fazer as suas anotações, porque o nosso objetivo, como eu sempre digo, é gabaritar. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade, fazer a nossa interação com a informação, interagir com a informação de uma forma racional, para que a nossa máquina de pensar, para que o nosso cérebro, para que ele possa fazer o papel dele, que é guardar aquela informação e trazê-la de volta na hora da prova, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Pois bem, a primeira informação importante que nós temos que falar sobre os recursos eleitorais em espécie é que os recursos estão, como nós já vimos, previstos em lei. Só que nós temos que nos lembrar, e essa é uma lembrança que provavelmente em todas as aulas desse curso eu mencionei, é que o nosso Código Eleitoral é de 1965. E aí, dizendo e relembrando que o nosso Código é de 1965, nós precisamos fazer duas observações. A primeira é que 1965 é antes de 88, portanto, antes da nossa Constituição atual. E, portanto, muitos dos dispositivos previstos no Código Eleitoral não foram recepcionados pela Constituição, mas estão lá. Então, ao fazer a leitura, é importante que a gente se atenha a isso, que a gente recorde os princípios basilares da Constituição de 88, para que a gente possa adequar a leitura do Código Eleitoral ao ordenamento jurídico vigente atualmente. E a segunda observação, sempre muito pertinente, é que lá em 1965 nós tínhamos votação de papel, voto manual feito no papel, apuração voto a voto, que não é ainda a realidade de hoje. Como você sabe, nós temos um sistema de votação eletrônica funcionando no Brasil. Há algumas vozes na sociedade querendo a volta do voto de papel, mas eu espero, sinceramente, que isso não ocorra, porque é um atraso grande, Ninguém quer parar de mandar e-mail para mandar fax de novo, por exemplo. Mas a realidade do código era da apuração de papel, e é importante que a gente se lembre disso. Por outro lado, a gente não pode desprezar o código, porque é muito comum as bancas
principalmente as bancas menores, cobrarem em suas questões o texto frio da lei. Então é importante que a gente faça essa leitura, é importante que a gente faça a leitura contextualizada e é importante que a gente se lembre o contexto que o Código foi aprovado e entrou em vigor no nosso país. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro dos recursos em espécie que nós vamos estudar é o chamado recurso parcial. E aí, cuidado com o nome, cuidado com a nomenclatura, porque quando eu falo no recurso parcial, o nosso cérebro acostumado a fazer interações, ele vai lembrar e vai fazer a seguinte interação: opa, se eu tenho um recurso parcial, provavelmente eu vou ter um recurso integral. E não é nada disso. O recurso parcial, gente, nada mais é do que um recurso apresentado contra a decisão da junta eleitoral. Então, contra as decisões apresentadas pelas juntas eleitorais, caberá um recurso e o nome desse recurso é recurso parcial. E ele está previsto lá no artigo 261, artigo 261 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: os recursos parciais, entre os quais não se incluem os que versarem matéria referente ao registro de candidatos, por uma razão óbvia, nós já sabemos que o registro de candidatos não passa pela junta, né? A junta fala apenas de apuração, as decisões da junta vão ser aquelas decisões que apenas vão dizer respeito à apuração dos votos, interpostos para os tribunais regionais, no caso das eleições municipais, e para o Tribunal Superior, no caso de eleições estaduais ou federais, serão julgados à medida que derem entrada nas respectivas secretarias. Vamos entender melhor esse artigo 261. Então, nós temos que lembrar daquela lógica ordinária da justiça eleitoral. Nós temos a justiça de primeira instância composta pela junta eleitoral e pelo juiz eleitoral. Depois, nós temos os tribunais regionais eleitorais na segunda instância e temos o Tribunal Superior Eleitoral como Tribunal Superior. Os juízes eleitorais são responsáveis pelas eleições municipais, os tribunais regionais eleitorais pelas eleições estaduais e federais e o TSE pela eleição do presidente da República. Então, nós temos sempre que lembrar dessa ordem: juiz e junta eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, uma ordem superior, da inferior para superior em termos de instâncias aqui na Justiça Eleitoral. Então, vamos imaginar o trabalho das juntas eleitorais. Eu estou lá fazendo apuração de voto, o voto é manual, cada eleitor deposita na urna o seu voto e esses votos serão contados, serão apurados pela junta eleitoral. E aí a junta eleitoral retira o papelinho, o papelzinho do voto e diz: número 99.513, Macaco Tião. Número 99.513, Macaco Tião. Um vai cantando e o outro vai anotando. Ao final, fazem a soma e uma ata daquela apuração. Diante daquele cenário, os fiscais, os delegados dos partidos que estão ali acompanhando a apuração falam: opa, peraí, não é 29.515 não. Você falou um número relativo a outro candidato. Eu quero recorrer dessa decisão da junta eleitoral, nessa urna, nessa sessão eleitoral, porque houve uma contagem equivocada aqui. E aí, à medida que os recursos forem aparecendo, porque vejam bem, para cada sessão eleitoral, para cada zona eleitoral, perdão, para cada urna, eu vou ter uma apuração e eu vou poder ter para aquela urna um ou mais recursos. E à medida que a apuração for sendo realizada, lembrando, hoje nós estamos falando de uma apuração que dura 3, 4, 5 horas. Antes a apuração tinha o primeiro dia de apuração, o segundo dia de apuração, até o 10º dia de apuração. À medida que os recursos forem sendo apresentados, eles serão encaminhados para o tribunal. Então vejam só, os recursos parciais, entre os quais
não se incluem os que versarem matéria referente ao registro de candidatos, interpostos para os tribunais regionais eleitorais, no caso das eleições municipais. Então, lembrem, quem organiza a eleição municipal, o juiz eleitoral e a junta. O recurso da decisão vai para o Tribunal Regional Eleitoral. E para o Tribunal Superior, no caso de eleições estaduais ou federais, de novo, segunda instância, quem organiza a eleição estadual ou federal é o TRE, recurso da decisão no TRE vai para o Tribunal Superior Eleitoral, serão julgados à medida que derem entrada nas respectivas secretarias. Então, os recursos vão chegando paulatinamente. À medida que a apuração for ocorrendo, os recursos vão chegando e eles serão julgados. Olha o parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais recursos parciais de um mesmo município ou estado, ou se todos, inclusive de diplomação, já estiverem no Tribunal Regional ou no Tribunal Superior, serão eles julgados seguidamente em uma ou mais sessões. Então, o recurso da apuração, gente, ele tem prioridade. O recurso parcial. Por quê? Porque ele vai interferir na contagem de votos e ele vai interferir na proclamação dos eleitos. Então, à medida que os recursos forem chegando, eles serão julgados. Se der para agrupar todos em uma sessão, julga todos na primeira sessão. Se não, na sessão subsequente. A lógica é essa. O que a gente tem que pensar é, olha, o que é apuração de votos? Eu estou contando os votos. Para declarar, para proclamar o resultado, eu preciso ter o número de votos. Só que se eu recorrer, a proclamação do resultado está suspensa. Então, é papel da Justiça Eleitoral julgar esses recursos à medida que eles forem chegando, para que eu não atrapalhe a proclamação dos eleitos. Beleza? Parágrafo 2º. As decisões, com os esclarecimentos necessários ao cumprimento, serão comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral ou ao presidente do Tribunal Eleitoral. Então, é o seguinte, eu vou julgar os recursos à medida que eles forem chegando, e aí eu tive uma sessão, julguei 12 recursos, de uma só vez eu junto esses recursos daquela eleição e encaminho para o juiz eleitoral ou para o presidente do tribunal responsável pela apuração daquela eleição. Lembrando, se for uma eleição estadual ou federal, quem é responsável por ela é o Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 3º. Se os recursos de um mesmo município ou estado derem entradas em datas diferentes, sendo julgados separadamente, o juiz eleitoral ou o presidente do TRE aguardará a comunicação de todas as decisões para cumpri-las, salvo se o julgamento dos demais importar em alteração do resultado do pleito que não tenha relação com recurso já julgado. Então, vamos entender essa história aqui, porque é importante. Vejam só, eu apresentei uma série de recursos, né? Foram apresentados uma série de recursos parciais questionando a apuração daquelas eleições. Dessa forma, os recursos serão julgados em uma ou mais sessões, como nós já vimos. Porém, para que possa ser cumprida a decisão daquele recurso, o juiz eleitoral ou o tribunal vai aguardar até que todos os recursos sejam julgados. Por quê? Para que não haja o risco de ficar mudando o resultado da eleição. Percebam? Então, eu recebi aqui 12 recursos. Eu tenho lá a contagem de votos, já sei quem ganhou a eleição. Só que o resultado das eleições estão suspensos porque tiveram recursos. Aí eu analiso 2 recursos, falo assim, opa, não, o vencedor não foi o Olaf, não, foi a Ana. E aí depois eu analiso mais 4 recursos, falo assim, opa, muda aqui, não foi a Ana também não, foi o Olaf. E aí eu analiso mais uma meia dúzia de recursos, não foi nem o Olaf nem a Ana, foi a Elsa. Isso gera uma confusão, que não é o objetivo da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral vai recebendo os recursos, vai julgando os recursos à medida que eles forem sendo
que eles forem chegando, né? Então, à medida que eles forem chegando, eles vão ser julgados. Só que o cumprimento da decisão, para informar de fato quem ganhou na eleição, só posso fazer quando eu julgar todos, a não ser que o julgamento dos recursos pendentes não atrapalhem o resultado das eleições. Como assim, professor? Imagina o seguinte, eu julguei meia dúzia de recursos parciais e eu já tenho ali o resultado da eleição com o Olaf tendo 15 mil votos de frente. Ainda faltam 4 recursos parciais para serem analisados. Porém, a soma de votos desses 4 recursos é 3 mil votos. Ou seja, independentemente do resultado daqueles recursos, não vai alterar o resultado das eleições. Dessa forma, quando isso acontecer, eu posso proclamar o resultado, posso cumprir o que foi determinado no recurso, porque não vai gerar confusão, não vai trazer insegurança na cabeça do eleitor. Beleza? Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Em todos os recursos, no despacho que determinar a remessa dos autos à instância superior, o juízo ACO, ou seja, o juízo que é quem proferiu a decisão, né, esclarecerá quais os ainda em fase de procedimento e, no último, quais os anteriormente remetidos. Então, vamos só identificar 2 expressões aqui que são importantes. A gente vai falar muito delas durante essas aulas de recurso, que são o seguinte, deixa eu ver se eu me lembro como que eu faço para poder voltar o quadro aqui. Ixi, não consegui não, mas vamos lá, vou anotar aqui, olha. Nós temos 2 expressões importantes, que são juízo ACO e juízo ad quem. Juízo ACO, gente, ACO é A, espaço que o espaço está pequeno aqui para eu anotar. O juízo ACO é o juízo que proferiu a decisão. É o juízo contra quem eu estou apresentando o recurso. E o juízo ad quem é para quem eu estou mandando o recurso. É quem eu quero que reveja, que analise novamente aquela decisão. Beleza? Então, o que está dizendo esse parágrafo 4º? Está dizendo que sempre que o recurso for encaminhado, o juízo ACO, ou seja, o juízo da primeira instância, o juízo da segunda instância em caso de eleições estaduais, ele vai fazer um relatóriozinho para a instância superior, dizendo, olha, já foram processados esses recursos, tem esse outros aqui na processão, uma espécie de uma tabelinha, para que ninguém fique confuso. Isso, como já disse para vocês, não é algo que ocorre mais, mas imaginem numa eleição nos anos 80, por exemplo. Tinha um mundo de urnas, todas de papel, todas eram encaminhadas via caminhão para o tribunal chegar, então o risco de gerar uma confusão era muito grande. Então o Código estabeleceu que o juízo responsável pelas eleições faz uma espécie de relatório, dizendo, olha, foram apresentados tantos recursos, o tribunal já analisou tantos, outros estão pendentes de julgamento e agora estão indo outros tantos. Beleza? Parágrafo 5º. Ao realizar a diplomação, se ainda houver recurso pendente de decisão em outra instância, será consignado que os resultados poderão sofrer alterações decorrentes desse julgamento. Então, aqui é o seguinte, a ideia é julgar todos os recursos parciais antes da diplomação. A Justiça Eleitoral trabalha com esse intuito. Eu preciso julgar tudo antes da diplomação, porque a diplomação é reconhecimento do resultado daquelas eleições. Porém, pode acontecer de não dar tempo, de não conseguir julgar tudo. E nesse caso, se houver algum recurso pendente de análise que pode influenciar no resultado das eleições, ao fazer a diplomação, o tribunal deve constar a informação de que aquele resultado está sub júdice e que poderá sofrer alteração em razão de uma deliberação por parte da instância superior. Beleza? Parágrafo 6º. Realizada a diplomação,
e decorrido o prazo para recurso, o juiz ou presidente do Tribunal Regional comunicará à instância superior se foi ou não foi interposto recurso. Então, de novo, a ideia é que o juiz de primeira instância, ou de instância inferior, talvez fique melhor falando assim, o juízo de instância inferior ajude o juízo da instância superior no sentido de ajudá-lo a organizar o julgamento dos recursos para que não fique nenhum julgamento de recurso para trás. Tranquilo, gente? Esse foi o recurso parcial. Lembrando, o recurso parcial é o recurso apresentado, cabível, né, contra as decisões das juntas eleitorais. Então, recurso parcial vai falar exclusivamente sobre apuração de votos. Lembrando que antigamente a apuração era manual, hoje é tudo eletrônico, né? O responsável da junta eleitoral, ele vai apenas inserir um pendrive chamado mídia na urna eletrônica, extrair ali um relatório de votação daquela urna e transmitir para o tribunal via internet esse resultado. Então, já não tem muito o que falar em contagem de votos, porque é tudo feito eletronicamente, não tem como errar, não tem erro de contagem nesse sentido. O que pode acontecer é ficar uma urna para trás ou outra, mas a contagem é feita automaticamente, não tem erro. Então, o recurso parcial é algo que praticamente sumiu do nosso mundo jurídico, inclusive das provas. Eu não me recordo recentemente de provas cobrando recurso parcial, mas se vier a cobrar, como nosso objetivo é gabaritar, é importante que vocês saibam um pouco mais sobre esse recurso parcial, e por isso eu recomendo a leitura do artigo 261 do Código Eleitoral. Amém ou misericórdia? Amém, né? Beleza. O próximo recurso que nós vamos estudar é o chamado recurso eleitoral. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, um minuto, a garganta já está mais ou menos seca. Vamos lá, recursos eleitorais, gente. Aqui cabe um parêntese importante e interessante, que é o seguinte: esse recurso denominado de recurso eleitoral, ele é chamado muitas vezes também de recurso inominado. Recurso inominado. Por quê? Porque é um recurso que não tem nome. Como é um recurso que não tem nome, ele é chamado de recurso inominado ou simplesmente recurso eleitoral. Daí a diferença de falar assim, olha, vamos estudar recursos eleitorais, que eu estou falando de todos os recursos, é o que nós estamos fazendo agora, de falar, vamos estudar o recurso eleitoral. Então, se eu estiver falando que eu vou estudar, o que eu vou apresentar um recurso eleitoral, eu estou falando desse recurso previsto no artigo 265, que é o recurso cabível contra as decisões do juízo de primeira instância. Então, os recursos cabíveis contra o recurso cabível contra a decisão do juízo de primeira instância, que, portanto, será analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral de segunda instância, é denominado de recurso eleitoral ou recurso inominado. Beleza? Vejamos o que diz o artigo 265. Dos atos, resoluções ou despacho dos juízes ou juntas eleitorais, caberá recurso para o Tribunal Regional. E aí a gente precisa lembrar daquela nossa lógica, né? Da decisão do juiz, cabe recurso para o tribunal. Da decisão do tribunal, cabe recurso para o Tribunal Superior. Da decisão do Tribunal Superior, cabe recurso para o STF, sempre sem pular instância. Então, da decisão da Justiça de primeira instância, da Justiça Eleitoral, composta por juiz eleitoral e junta eleitoral, cabe recurso eleitoral ou recurso inominado. Os recursos das decisões
das juntas serão processados na forma estabelecida pelos artigos 169 seguintes. Isso aqui você pode ignorar. Artigo 266. Qual que é o prazo? Isso é importante, eu não sei se eu tenho isso nesse material aqui, mas o prazo é o prazo de 3 dias, né? É o prazo geral. Então, das decisões do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal no prazo de 3 dias. 3 dias, beleza? Artigo 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos. Essa é uma informação importante. Em que pese o recurso seja analisado, deva ser analisado pelo tribunal, ele é dirigido ao juiz. O juiz que proferiu a decisão recebe essa humilhação de saber que você não concorda com a decisão dele e que você está submetendo a decisão dele a uma instância superior. Então, você apresenta para ele o recurso e é papel dele mandar o recurso para a instância superior. Beleza? Cuidado, isso é uma informação importante, é informação que às vezes ela é um pouco tranquila para quem milita na advocacia, né? Mas para quem não é da advocacia, quem não é muito ligado, próximo ao direito por si só, isso pode ser uma pegadinha de prova danada. Porque a gente sabe que o recurso vai ser analisado por uma autoridade superior, e aí a gente imagina que o recurso é dirigido a ela também. Na verdade, não. A gente apresenta o recurso para o mesmo órgão que prolatou a decisão. Que é uma forma de informar. Falar, olha, eu não concordo, e tanto não concordo que eu estou apresentando o recurso e me faça o favor, excelência, de encaminhar o recurso para a instância superior, porque, em outras palavras, a sua decisão não vale nada. Vamos ver o que dizem os doutos membros da instância superior. Beleza? Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado por lei, dependentes de prova a ser determinada pelo tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a ela conducentes. Então, aqui, gente, a história é a seguinte. Pode ser que na hora que eu for que eu quiser recorrer ou informar que algumas provas precisam ser produzidas e que essa prova deve ser determinada a produção pelos tribunais, na minha petição de recurso, nas minhas razões de recurso, eu devo informar isso ao tribunal para que o tribunal providencie a produção da referida prova. Beleza? Artigo 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para a ciência do recurso, abrindo-se vista dos autos a fim de, em prazo igual ao estabelecido para sua interposição, que prazo é esse? 3 dias, oferecer razões acompanhadas ou não de novos documentos. Então, aqui a história é o seguinte, eu apresentei recurso contra, então na verdade, eu usei uma ação, né? Uma ação eleitoral, uma representação eleitoral, por exemplo, propaganda irregular contra outro candidato. O juiz deu uma decisão com a qual eu não concordo. Eu tenho 3 dias para recorrer. Apresento o recurso nominado. Ao receber o recurso, o juiz vai chamar outra parte e falar, ô fulaninho, o fulanão, o ciclano, apresentou um recurso. Se você quiser, apresente contra-razões. Traga suas razões para que a gente forme aqui também no recurso um contraditório. Inclusive, se você quiser, você pode apresentar documentos para fundamentar as suas razões. Então, nada mais é do que o recorrente apresentou as razões, o recorrido apresentou as contra-razões, tudo no prazo de 3 dias, ok? 3 dias para recorrer, 3 dias para apresentar contra-razões. Parágrafo 1º.
A intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal, que publicar o expediente da Justiça Eleitoral, onde houver, e nos demais locais, pessoalmente, pelo escrivão, independentemente de iniciativa do recorrente. E aqui, de novo, nós precisamos voltar no tempo e entender a lógica de 1965. Antigamente, as decisões judiciais eram todas publicadas no órgão, no Diário Oficial da Justiça, onde tinha um Diário Oficial para se publicar. Mas boa parte das localidades não tinha. Então, as decisões eram publicadas no Diário Oficial ou comunicadas pessoalmente pelo escrivão. Lembrando que nós também não temos uma escrivão, a figura hoje é do chefe de cartório, que às vezes viu o advogado passando ali pelo fórum, falou: doutor, vem cá, tem uma decisão aqui que interessa o senhor, está aqui, está intimado, começa a correr o seu prazo dessa intimação, beleza? Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia tudo praticamente já no PJE, as publicações feitas no denominado mural eletrônico. Então, não existe mais essa necessidade prevista no parágrafo 1º do artigo 267. Parágrafo 2º. Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no prazo de 3 dias, a informação se fará pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte. Da mesma forma, antigamente, se não tem jornal, vamos publicar pessoalmente. Em 3 dias o escrivão para achar o advogado e avisá-lo daquela decisão para que ele possa tomar as decisões que julgar necessário. Parágrafo 3º. Nas zonas em que se fizer a intimação pessoal, se não for encontrado o recorrido dentro de 48 horas, esse prazo é um prazo importante, gente, lembrando que sempre quando houver prazo, fica muito fácil para um examinador elaborar uma questão, né? Então, principalmente nas bancas menores, guardem o prazo de 48 horas, a intimação se fará por edital fixado no fórum, no local de costume. Então, vamos lá. Eu não tenho diário oficial. Então, a intimação tem que ser pessoal do advogado. E está lá, o chefe de cartório tem com essa pendência, né? Está lá uma série de processos onde ele vai poder avisar todo mundo, né? E aí ele vê o advogado e vai citando. Só que se ele não fizer isso em 48 horas, lembrando que o nosso processo aqui, ele é regido pela celeridade, ele não vai poder simplesmente ficar sem publicar, porque senão é muito fácil para o advogado. Eu sei que o meu adversário recorreu, e eu não quero que esse recurso dê andamento, eu simplesmente não vou aparecer no fórum nunca mais, não vai ter ninguém no escritório para receber essa intimação, e aí passa a eleição, e aí são outros 500. Então, deu 48 horas, o chefe de cartório não conseguiu intimar pessoalmente o advogado, vai para o edital, publica no mural do fórum. Publicação para o edital começa a correr. Então, não tem para onde correr o advogado, a não ser todos os dias ir no fórum e ver se foi algo publicado no mural. Como eu disse para vocês, agora nós temos o mural eletrônico, né? Fica muito mais fácil de se intimar os interessados das decisões proferidas pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 4º. Todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecida nesse artigo. Parágrafo 5º. Se o recorrido juntar novos documentos, recorrido é contra quem eu estou recorrendo, terá o recorrente vista dos autos por 48 horas, de novo um prazo importante, para falar sobre os mesmos, contado o prazo na forma desse artigo. Então, de novo, apresentei recurso, intimo o recorrido para em 3 dias apresentar contrarrazões. Se o recorrido apresentar novos documentos, abre o prazo de 48 horas para que o recorrente se manifeste sobre aqueles documentos. Tudo feito em contraditório. Eu falo, você fala. Eu apresento documento, você fala sobre os documentos. Se você apresentou documentos, eu falo sobre os seus documentos. E isso é maravilhoso, é assim que funciona, ou deveria funcionar, qualquer órgão de justiça, sempre em contraditório, com decisões construídas pelas partes. Parágrafo 6º.
Findos os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará dentro de 48 horas, então vocês estão vendo que 48 horas é um prazo importante aqui para o recurso inominado, subir aos autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos têm que se fundar, sujeito a multa de 10% do salário mínimo regional por dia de retardamento, salvo se entender de reformar a sua decisão. E olha que coisa diferente. Eu estou dizendo aqui, o código está dizendo que o juiz tem prazo, o que normalmente não é muito comum, e que mais do que isso, o juiz pode ser punido se ele não cumprir o prazo estabelecido em lei. Isso, gente, devia ser assim em todas as áreas do direito, mas nós só temos esse tipo de fato, uma celeridade processual na justiça eleitoral. Aqui, o juiz, você tem 48 horas para subir. Se você não subir, tem multa para o senhor, para vossa excelência, para o senhor aprender que prazo é importante não só para advogado. Juiz também tem que ter prazo, tem que trabalhar com prazo para que a justiça possa cumprir o seu papel, porque uma justiça que tarda é uma justiça falha. Por isso a justiça eleitoral é maravilhosa, é uma das maiores conquistas da nossa democracia. Então valorizem a justiça eleitoral, ficarei muito feliz de saber quando vocês passarem nos concursos de vocês, que vocês estarão lá representando esse órgão do Poder Judiciário brasileiro, cientes da importância que a justiça eleitoral tem para toda a democracia brasileira. Parágrafo 7º. Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 dias, requerer suborrecurso, como se por ele fosse interposto. Vamos entender essa história. E aí, para a gente entender essa história aqui, nós precisamos compreender um pouco também da diferença entre esses dois institutos, que são o juízo de admissibilidade e o juízo de retratação. São duas questões diferentes, são dois conceitos, dois institutos diferentes, que às vezes aparecem e confundem vocês, principalmente que não são do direito. Vamos lá, o que é juízo de admissibilidade? O que é isso, gente? Para que eu possa apresentar um recurso, existem alguns requisitos. Por exemplo, o requisito principal para nós aqui na Justiça Eleitoral é o prazo. Eu tenho um prazo de 3 dias para apresentar um recurso. E esse é o prazo que derruba normalmente o advogado. Qualquer prazo, né? Mas esse especialmente porque é um prazo diferente, né, da justiça comum. Então vamos lá. Primeira decisão de quem vai julgar o recurso é o conhecimento. Ele vai conhecer do recurso. Se o recurso for próprio, ou seja, se eu apresentei o recurso cabível, e se ele for tempestivo, ou seja, se ele estiver dentro do prazo. Essa análise de que se o recurso é o recurso cabível e se ela foi apresentada no prazo, é chamada de juízo de admissibilidade. Eu quero saber se esse recurso vai ser admitido ou não. Então, as decisões de recursos, normalmente depois do relatório, que é quando o juiz conta o que aconteceu ali, ele vai começar assim, olha, conheço do recurso porque ele é próprio e tempestivo. A questão é, quem faz o juízo de admissibilidade? E aqui é uma pegadinha danada. Vocês lembram para quem que é direcionado o recurso? Nós acabamos de ver. O recurso ele é direcionado para o juiz que prolatou a decisão. Eu direciono para ele mesmo e mando para ele subir. E aí vamos supor que o juiz bate o olho no recurso e viu que ele foi apresentado em 15 dias e não em 3. Então, ou seja, aquele recurso ele é manifestamente intempestivo. Ele não deve ser conhecido. Porém, entretanto, todavia, contudo, não vai ser ele quem fará o juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade deve ser feito pela instância superior. Por quê, gente? Para evitar que o juiz fique de birrinha,
porque estão recorrendo da decisão dele, e simplesmente não mande o recurso lá para cima, para a instância superior. Então, isso é importante. Embora o recurso seja direcionado ao juízo que prolatou a decisão, não é ele quem fará o juízo de admissibilidade. Não é ele que vai dizer se aquele recurso é próprio ou tempestivo, mas sim o juízo que irá julgar o recurso, ou seja, o juízo da instância superior. Beleza? Diferentemente, é o juízo de retratação. O juízo de retratação, gente, é o seguinte: o advogado, inconformado com a decisão, inconformado mesmo, porque ele viu ali um erro grotesco do juízo, ele apresenta o recurso, mas antes de subir o recurso, ele dá a oportunidade ao juiz que prolatou a decisão de se retratar. E aí, normalmente, ele fala: Excelência, Vossa Excelência, que normalmente abrilhanta o Poder Judiciário brasileiro com decisões sensatas, razoáveis, bem fundamentadas e certeiras, dessa vez, por uma razão difícil de entender, não agiu com a costumeira qualidade, com a costumeira categoria, uma vez que deixou de observar o documento juntado às folhas 36. Documento esse que, se fosse analisado por Vossa Excelência, certamente teria o senhor prolatado uma decisão em sentido diferente. Em razão disso, antes mesmo de buscar amparo nas instâncias superiores, solicito a Vossa Excelência um juízo de retratação. Ou seja, juiz, estou te dando uma chance, muda a sua decisão antes de mandar ela para cima, porque você vai mandar e vai passar vergonha, porque está errado. Você não viu o documento está lá. Aí o juiz, lendo aquilo, fala: rapaz, não é mesmo que eu deixei de ver isso daqui? E tem toda a diferença, né? Esse documento comprova que a propaganda foi feita num período permitido e não na pré-campanha. E aí o juízo vai fazer um juízo de retratação. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: olha, analisando o recurso apresentado pela parte recorrente, considerando o documento de folhas tais, que já estavam nos autos na data do julgamento da sentença, percebi que me equivoquei, razão pela qual eu mudo o meu entendimento e, em juízo de retratação, concedo ou defiro o pedido do recorrente. Ou julgo procedente a ação, etc. Beleza, mudou. Porém, a parte contrária, que queria recorrer, não recorreu. Então, vamos imaginar o seguinte: olha, uma ação propaganda eleitoral, uma representação propaganda eleitoral, o Ministério Público pediu a condenação de R$25 mil, o juiz condenou em R$5 mil. As duas partes podiam recorrer. Só a outra parte recorreu e o Ministério Público não recorreu. Tá bom, a condenação, não concordo com ela, mas tá bom, não vou perder tempo com esse recurso não. Quando a parte recorre, o juízo se retrata. Só que já passou o prazo de 3 dias. Não tem como mais o Ministério Público recorrer. O que está dizendo esse parágrafo 7º é que o Ministério Público pode ir lá no juiz e falar: olha, manda esse recurso aí da forma como ele está, como se eu tivesse feito, já que eu não tenho mais prazo para recorrer. Então, olha só, de novo. Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 dias, requerer suba o recurso como se por ele interposto. Deu para entender essa lógica, gente? Então, esse foi o recurso eleitoral. Nós vimos, portanto, na aula de hoje, o recurso parcial e o recurso eleitoral, também chamado de recurso inominado. Ficam faltando ainda alguns recursos para a gente concluir essa parte. Eu vou ali tomar um café com leite e um pão de queijo quentinho e já volto para a gente conversar a nossa conversa. Bons estudos, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau!